Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça a sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Depois de conhecer todo o acampamento rebelde, Otto caminhava por entre os corredores escavados da base como um lobo farejando cada detalhe. As paredes de pedra úmida exalavam o cheiro ancestral da montanha, misturado com o aroma do óleo queimado e ferro. A brisa gélida que entrava pelas frestas naturais faziam as tochas dançarem como sombras inquietas. Guerreiros passavam silenciosos, respeitosos mas atentos. Todos sabiam quem ele era. Ao adentrar a sala de guerra, um espaço circular de teto alto, com mapas e armas expostas, Otto cruzou os braços e fitou o painel central, repleto de anotações, rotas e pontos estratégicos. O ambiente era tenso, mas focado. Cada soldado ali parecia manter-se em constante prontidão, como se um ataque pudesse acontecer a qualquer segundo. Com o senho franzido e a voz firme, Otto quebrou o silêncio. O que sabemos sobre os movimentos de Lazar? Marco, que observava de perto o tabuleiro com peças representando as forças da Ordem e da Resistência, se adiantou. Havia algo de orgulho em seu tom, mas também de cautela. Lord Lazar ainda desconhece nossa localização e tampouco sabe de sua chegada. Nossos batedores seguem os passos dos dele e nada indicou alteração nos padrões. Estamos um passo à frente. Otto semicerrava os olhos, processando a informação. A estratégia era sólida, silenciosa e precisa como a lâmina de um assassino. Ainda assim, sua mente guerreira não se contentava com certezas. Ele apontou com o dedo para uma área mais ao norte do mapa. E quanto ao castelo? Há olhos sobre ele? Marco se apressou. Puxando um mapa mais detalhado sobre o território ao redor da fortaleza de Lazar, ele tocou pontos marcados em vermelho. Temos batedores nessas 3 colinas. A visão de lá é ampla, e os abrigos naturais oferecem uma camuflagem eficaz. São posições ideais para a vigia noturna. E ele ergueu o olhar, agora mais baixo em um tom. Também temos infiltrados entre os canis e lupinos que ainda servem a Lord Lazar. Esses são leais à nossa causa. Otto analisava tudo em silêncio, os olhos percorrendo o mapa com atenção afiada. A organização era meticulosa. Percebia padrões, linhas de comunicação, pontos de entrada e fuga. Aquilo não era obra de táticos comuns. Aquilo era trabalho de um mestre da guerra. Ele se virou lentamente para Marco, a voz grave ecoando entre as pedras. Quem foi o estrategista que organizou tudo isso? Marco sorriu com um brilho nostálgico no olhar. Por um momento, a dureza do soldado deu lugar à reverência. Ele está com você, Lord Gautier. O próprio General Mihai. Mantemos até hoje sua estratégia. Apenas ajustamos alguns detalhes ao longo dos anos, mas a essência sempre foi dele. Otto assentiu devagar, surpreso e quase irreverente. Agora compreendia o porquê de tantos seguirem Mihai com devoção cega. Não era só força ou poder, era inteligência e visão. Um guerreiro completo. Foi então que Sebastian adentrou a sala, sua presença sempre leve, mas carregada de propósito. Ao lado dele surgia uma figura de porte imponente, pele pálida como marfim, olhos rubros como brasas contidas. Alec Draco.
o líder do clã que vigiava nas sombras. Lord Gautier, anunciou Sebastian com respeito. Este é Alec Draco. Seu clã cuida da vigilância ao redor do castelo. São os nossos olhos nas trevas. Otto se aproximou, o som firme de suas botas ecoando pelo salão. Estendeu a mão, que foi prontamente apertada pela mão fria como um mármore de Alec. O toque era firme, mas não hostil. Havia respeito e curiosidade. Consegue saber que tipo de magia Lazar está usando? Perguntou Otto, direto, como um general que deseja respostas e não rodeios. Alec o encarou com intensidade, como se estudasse cada traço de sua alma antes de responder. Sua voz era calma, mas carregada de um peso sombrio. Até onde pude perceber, milord, trata-se de magia de controle. Ele a ampliou significativamente depois que o general Mihai se rebelou e atacou o castelo, quase o matando. Fez uma breve pausa, o olhar desviando para Sebastian e depois retornando a Otto. Mas nossos infiltrados trouxeram novas informações. Os soldados de Lazar estão esperando pelo senhor. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. O ar pareceu congelar e até o crepitar das tochas pareceu cessar por um segundo. Otto mantinha o rosto impassível, mas por dentro algo se remexia. Não era medo, era o chamado da guerra. Curioso, Otto ergueu o queixo levemente, os olhos fixos em Alec, como se buscasse atravessar a névoa que envolvia os segredos da guerra. Então minha presença aqui já chegou aos ouvidos de Lazar? A sala onde estavam reunidos exalava um silêncio denso e sufocante. As paredes de pedra, frias e antigas, pareciam pulsar com ecos de batalhas passadas. A chama das tochas tremeluzia com violência, projetando sombras distorcidas que dançavam como espectros inquietos, conferindo à sala uma aura quase sagrada, porém sombria. Alec avançou lentamente. O som de suas botas sobre o chão ressoava como um tambor fúnebre abafado. Sua capa negra deslizou como fumaça, e os olhos rubros cintilaram sob a penumbra, refletindo uma dor contida, mas ainda viva. Não é isso, milord, murmurou, a voz grave e pausada, como quem carrega o peso de muitas verdades. Quando o general Mihai matou Loan, um pilar da ordem foi destruído. Lazar, tomado pelo medo da traição, redobrou os encantamentos de controle e jamais voltou a confiar nos lupinos ou nos canis. Como seu braço direito, Radu vigiava todos com um olhar implacável. Usava os filhos de Mihai como correntes invisíveis para conter os demais. Otto franziu a testa. Algo em seu peito ardia como um sussurro antigo, querendo romper o silêncio da alma. Sentia Mihai dentro de si, não como uma lembrança, mas como uma presença viva. Alec se aproximou do mapa no centro da sala. Seu dedo deslizou sobre os caminhos marcados como se tocasse os fios de um destino inevitável. O que Radu ignorava era a profundidade da magia cigana. Eloá, avó dos filhos do general, selou a alma de Mihai, a linhagem de sua filha. Essa verdade foi passada adiante, guardada como um relicário sagrado, entregue apenas àqueles que conseguiam se libertar da magia de Lazar. Os colares encantados de Eloá, um com o capitão Marco, outro com a filha do general, eram as chaves dessa libertação. Por um instante o silêncio caiu como um véu sobre todos. O nome de Eloá pairou no ar, reverente, como se sua alma ainda tocasse o mundo dos vivos. Quando um dos filhos de Mihai foi assassinado, continuou Alec, com pesar evidente na voz, os irmãos dele, Hansi e Jo, exigiram respostas. Lazar os ignorou com frieza cruel. Após a morte de Eloá, eles forjaram suas próprias mortes e desapareceram. Mas a ordem tem olhos em toda parte, milord.
Ela vê, ouve e corrompe. Otto sentia o coração apertar no peito. A injustiça e a dor daqueles que foram caçados se misturavam às memórias que não eram suas, mas que ele reconhecia como ecos de uma vida esquecida. Foi então que o capitão Marco enviou infiltrados, carregando um dos colares encantados. A missão era clara: libertar. Assim como Mihai fizera com todos os que ainda estavam presos pela magia da Ordem. Quando os farejadores, que são canis modificados, bestas criadas pela Ordem para farejar traços de linhagem e magia, trouxe notícias sobre sua presença e da filha do general, soubemos que a profecia de Eloá estava para se cumprir. E agora que Radu está morto, a Ordem está por um fio. Todos os canis e lupinos estão prontos e libertos, aguardando apenas o seu sinal para se rebelarem. Otto respirava fundo, como se cada palavra abrisse mais uma porta dentro de si. O espírito de Mihai tornava tudo mais claro e mais real. Aquilo já não era mais uma estratégia militar. Era um acerto de contas ancestral. Como vocês se comunicam com os infiltrados? Perguntou, a voz firme, mas marcada pela urgência. Alec ergueu a mão, chamando com um gesto Sebastian, que permanecia na penumbra, recostado em uma coluna de pedra. O ar ao redor dele parecia vibrar levemente, como se o próprio espaço hesitasse em tocá-lo. Essa façanha se deve a Sebastian. Ele poderá explicar melhor. Sebastian ergueu o rosto. Seus olhos rubros, profundos como poços de sangue e tempo, reluziram sob a luz vacilante das tochas. Quando falou, sua voz era grave, quase etérea, como se cada sílaba fosse um sussurro vindo de outro mundo. Através de sonhos, sonhos vívidos, Lord Gautier. Eles são portais não só para a mente, mas para a alma. Otto caminhou até ele, cada passo tenso como a corda de um arco prestes a disparar. Seu olhar encontrava o de Sebastian com firmeza. Atrás de sua voz havia esperança, mas também a ansiedade de quem carrega a última chama de um povo à beira do abismo. Consegue fazer todos os lupinos e canis do castelo participarem do mesmo sonho? A pergunta ressoou pela sala como um trovão abafado. Por um instante ninguém ousou se mover. Sebastian endireitou-se, o rosto banhado por uma expressão de desafio aceito. O silêncio parecia respeitá-lo. Nunca tentei, Lord Gautier, respondeu com convicção. Mas acredito que consigo colocá-lo em contato com os aliados. Imagino que seja isso que deseja. Otto sorriu, o sorriso grave, sem vaidade, mas cheio de propósito. A expressão de um homem que abraça o destino com braços firmes. Virando-se para Marco, sua voz saiu cortante e irrefutável como uma lâmina bem forjada. Prepare os soldados. Hoje me apresentarei a Lord Lazar. Sebastian e Otto seguiram por um corredor silencioso, afastando-se gradualmente do burburinho abafado vindo do salão de guerra. O som das vozes e passos se perdeu atrás deles, substituído pelo eco suave de suas próprias pisadas sob o chão de pedra fria. O ambiente tornou-se mais sombrio e úmido à medida que avançavam por um túnel estreito, cujas paredes eram adornadas por tapeçarias antigas e velhos símbolos talhados na rocha, alguns tão antigos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Por fim chegaram a uma sala isolada, sem janelas, com teto abobadado sustentado por colunas de pedra negra. No centro, um círculo de velas fora preparado com minucioso rigor. A espessa cera derretida no chão indicava o quanto aquele ritual era recorrente. Os pavios tremeluziam com uma chama amarelada e inquieta, lançando sombras dançantes pelas paredes. O ar era denso, carregado de um cheiro terroso, misturado ao leve aroma pungente de ervas ressecadas. Otto hesitou por um instante.
coração acelerado dentro do peito. A tensão se espalhava pelo corpo como uma armadura invisível, rígida, sufocante e implacável. Embora não demonstrasse, ele sentia o peso do desconhecido prestes a desabar sobre si. Respirou fundo e se posicionou no centro do círculo, cruzando as pernas devagar, tentando acalmar a ansiedade. Sebastian, com o rosto sério e expressão concentrada, acendeu uma pequena vasilha de barro contendo folhas secas usadas no ritual. O crepitar das brasas ecoou suave, quase como um sussurro. Com uma pena de corvo, ele começou a espalhar fumaça densa ao redor de Otto, murmurando palavras em uma língua que parecia pertencer a outro mundo, com sons guturais e compassados, que se entrelaçavam ao silêncio como uma música antiga. Respire a fumaça e deixe que ela o envolva, murmurou Sebastian, a voz arrastada quase paternal. Inspire o aroma das ervas, e quando o sono vier, se entregue, milord. Seja objetivo no que tiver de dizer. Não poderá permanecer por muito tempo no sonho. Otto fechou os olhos, sentindo a fumaça tocar sua pele como dedos frios e invisíveis. O cheiro era ao mesmo tempo doce e amargo, provocando náuseas suaves e uma sensação de leveza. A mente começou a flutuar, desconectando-se do presente, como se cada pensamento fosse desenraizado da terra firme da consciência. A escuridão o envolveu por completo. Quando voltou a enxergar, estava de pé diante de um imenso portão de ferro. As barras negras pareciam pulsar com uma energia antiga, e diante delas 2 sentinelas imóveis, trajando armaduras negras como a noite, sem brasões ou símbolos visíveis. O brilho nos olhos dos guardiões revelava que não eram apenas guerreiros. São verdugos, ouviu uma voz grave atrás de si. Ao se virar, Otto encontrou-se diante de uma figura imponente que o observava com olhos penetrantes. Um arrepio subiu-lhe pela espinha. Era o general Mihai, em toda a sua glória ancestral. Era o general Mihai, em toda a sua glória ancestral. O ar de comando, a postura altiva e o semblante severo. Tudo nele transpirava sobriedade e liderança. Os olhos avaliadores traziam um traço de desconfiança que lhe lembrou Joe, enquanto o modo direto e firme de caminhar evocava a imagem de Hansi. O general deu alguns passos à frente e parou diante dele, com um leve aceno de cabeça. Minha filha escolheu bem seu companheiro, disse Mihai com voz grave mas contida. Estou satisfeito que tenha sido você a carregar minha alma. Temos mais em comum do que imagina. Seu filho era jovem demais, inexperiente, não preparado para a magnitude dessa missão. Otto, ainda atordoado com a solidez da visão, inclinou a cabeça em sinal de respeito e respondeu com seriedade. Também me agrada muito conhecê-lo, general. A maneira como seu exército fala do Senhor é admirável. Passei a respeitá-lo como poucos que encontrei ao longo da vida. Mihai esboçou um leve sorriso quase imperceptível e passou por ele com tranquilidade de quem conhece cada passo daquele mundo. Não nos demoremos. O tempo nessa magia de Sebastian é nosso inimigo. Quando entrar no alojamento, seja claro e direto. Diga o que precisa e eles o obedecerão. Os dois atravessaram o portão sem encontrar resistência. Do outro lado, seguiram por uma trilha nebulosa até chegarem a um grande galpão de pedra escura, guardado por mais 2 verdugos. Lá dentro, dezenas de canis e lupinos os aguardavam em silêncio. O ambiente era carregado de expectativa e tensão, os olhos de todos atentos, ávidos por respostas. A presença de Mihai ao lado de Otto causou surpresa, mas foi a cicatriz profunda e cruel deixada pelas garras no rosto de Otto que calou qualquer questionamento. Era o selo do legado,
Aquele homem era o escolhido. Um lupino de olhar cortante deu um passo à frente. Havia orgulho e determinação em sua voz quando falou. O que deseja de nós, milord? Estamos ao seu lado. Pela fúria que o Lord Lazar demonstrou com a morte de Radu, sabemos que o equilíbrio dele foi quebrado e ele pode ser vencido. Otto caminhou até ele, sentindo os olhares o acompanharem como lâminas afiadas. Parou diante do lupino e falou com voz firme. Quando virem os verdugos em formação de guerra e saindo do castelo, será o sinal. Se rebelem, sejam silenciosos e precisos. Elimine primeiro aqueles que podem denunciar a traição. Isso lhes dará tempo para causar mais estragos. Vocês atacarão por dentro. O capitão Marco estará pronto para invadir assim que os verdugos forem abatidos. Essa é a minha parte. As palavras soaram como um tambor de guerra. Os olhos ao redor arderam com a chama da revolta prestes a ser liberada. Antes que qualquer um pudesse responder, o corpo de Otto e o de Mihai começaram a se desfazer como fumaça sendo levada pelo vento. As formas tornaram-se fragmentos flutuantes, consumidas pela brisa invisível da magia. Otto abriu os olhos lentamente. Estava de volta ao círculo de velas. A fumaça ainda dançava pelo ar, mas agora dissipava-se mais leve. Sebastian, ajoelhado em um canto, respirava com dificuldade, a testa coberta de suor. Sua voz rouca e cansada ainda ecoava no ambiente, terminando os últimos versos do ritual. O silêncio após o feitiço era pesado e reverente. Otto sabia. O que fora iniciado ali não podia ser desfeito. E o tempo da sombra havia começado a cair. Otto se ergueu do círculo de velas com movimentos lentos, como se ainda estivesse atravessando o limiar entre dois mundos. O ar ao redor permanecia denso e impregnado pela fumaça mística, que começava a rarear, ondulando suavemente no ambiente como um véu que se desfaz. As chamas das velas tremeluziam, lançando sombras vacilantes sobre as paredes de pedra, enquanto o silêncio após o feitiço pesava no ambiente como um manto sagrado. Ele caminhou até Sebastian, que ainda estava ajoelhado junto à pilastra, com a respiração pesada e a testa coberta de suor. Os ombros do vampiro tremiam levemente sobre o esforço descomunal recém-executado. Otto, com um olhar grave e respeitoso, se ajoelhou diante dele e o ajudou a se erguer com cuidado. Obrigado, Lord Renevier, disse Otto, a voz firme e grave, mas com a ternura contida. Sei que quase esgotou suas forças para me dar mais tempo. Aprecio seu esforço e não vou escurecer esse feito. Agora descanse. Sebastian tentou sorrir, mas sua expressão era de puro esgotamento. Otto o deixou apoiado contra uma pilastra de pedra e então se afastou, o semblante decidido, o andar firme como o de alguém que carrega um destino nos ombros. Ao sair da sala ritualística e adentrar novamente os corredores de pedra, o som distante do vento sibilava lá fora. Parecia chamá-lo. Atravessou os caminhos silenciosos até o salão de guerra, onde Marco o aguardava. Cercado por mapas e planos espalhados sobre uma grande mesa de madeira escurecida pelo tempo. Fique atento, capitão Marco, disse Otto com voz firme e sem hesitação. Os aliados atacarão de dentro para fora. O senhor deve estar preparado para atacar de fora para dentro. O sinal será a saída dos verdugos do castelo. Eu darei conta daqueles vampiros de armadura. Mas antes, vou tirar os olhos e ouvidos do Lord Lazar. Caçarei seus batedores. Marco estreitou os olhos, a preocupação marcando sua expressão. Tenha cuidado, Lord Gautier, advertiu com seriedade. Os batedores de Lord Lazar são abominações, resultado da experiência dele unindo vampiros com canis, monstros sem alma e sem piedade.
Otto assentiu com um leve movimento de cabeça, os olhos já distantes. Em silêncio deixou o salão e seguiu pelos túneis até a saída da base. Ao cruzar o portão de pedra, foi recebido por uma rajada de vento gélido. A noite lá fora estava envolta em um manto cinzento, e flocos de neve caíam suavemente, cobrindo o solo como um véu silencioso. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio invadir os pulmões e despertar lembranças antigas. Ecos de tempos em que lutava ao lado dos irmãos e do pai, quando o sangue pulsava apenas pelo dever e pela honra. A neve sob seus pés descalços provocava uma sensação agridoce. A textura áspera e úmida, o frio cortante que envolvia seus dedos e o leve afundar a cada passo lhe trazia um tipo estranho de conforto, quase como um retorno às origens. Otto fechou os olhos por um instante, esvaziando a mente. Então deu um passo à frente e permitiu que seu demônio vermelho emergisse. A transformação não veio como um estouro, mas como um rugido interior que crescia e se expandia até dominar cada fibra de seu ser. Sua pele começou a se contorcer, os músculos se inflando com veias pulsantes, como rios de fúria em ebulição. Ossos estalaram num crescente quase insuportável, alongando-se, retorcendo-se, enquanto garras negras emergiam de suas mãos, substituindo os dedos humanos. A carne se rasgava em pontos, sendo substituída por uma pelagem espessa e rubra que ardia como brasas, salpicadas de tons negros. Os olhos de Otto já não eram vermelhos. Haviam assumido um tom âmbar profundo, cortante e selvagem como os de uma fera primordial. Não havia mais hesitação, apenas determinação e força. Sua forma lupina era colossal, mas não desproporcional. Cada músculo, cada linha do corpo exalava poder bruto e controle absoluto. Ele media pouco mais de 3 metros, embora sua imponência fizesse parecer mais. A musculatura era densa e definida, como a de um titã moldado para o combate. Mas essa metamorfose vinha com um preço. A dor era real, ardente como fogo sob a pele, e o som dos ossos se reajustando ecoava como trovões abafados no ar gelado. Mesmo assim, ele não gritou. Abraçou a dor como parte da mudança, como parte de si. Seus sentidos se aguçaram, a visão cortando a escuridão como lâminas, o olfato detectando até o mais tênue aroma do campo, e os ouvidos captando o som de galhos quebrando ao longe. Então ele avançou. Suas passadas eram rápidas e pesadas, mas incrivelmente silenciosas, uma força destrutiva em movimento, guiada não apenas pelo instinto, mas pela astúcia herdada de Mihai, pela fúria ancestral e pela missão inegociável de pôr fim à tirania de Lazar. O demônio vermelho estava solto, e os batedores de Lazar estavam prestes a conhecer o verdadeiro significado do medo.